Amados irmãos e irmãs, paz e bem, quarta-feira da 8ª semana da Páscoa, palavras de vida e salvação, chegando no seu lar neste momento, neste evangelho que vamos escutar, tirado para nós do evangelista São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, eles porém insistiam com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este evangelho tão lindo, esta passagem do capítulo 24 de São Lucas, que nós conhecemos como o evangelho dos discípulos de Emaús. Esses discípulos que iam voltando tristes para casa, pois ainda não tinham compreendido tudo aquilo que tinha acontecido. E talvez faltou da parte deles, esta firmeza na fé. Estavam tristes pela fraqueza na fé. Estavam tristes porque queriam, uma grande revolução por parte de Jesus e não que ele morresse numa cruz. Mas Jesus se coloca a caminho junto deles. E nós também precisamos abrir o nosso coração para estar a caminho com Jesus e fazer esta experiência. Este texto é uma belíssima liturgia. É a liturgia da palavra, quando Jesus explica a eles as Escrituras, e a liturgia eucarística, quando Jesus parte o pão e distribui a eles. É um texto onde nós também devemos nos colocar essa escuta da palavra, essa escuta da Eucaristia e caminhar com Jesus, dando um bom testemunho para que o nosso coração, todas as vezes que assim estivermos com Jesus, possa arder constantemente no anúncio da sua ressurreição. Que Deus nos abençoe,
que tenhamos uma abençoada quarta-feira. Um abraço, um beijo do Frei, paz e bem.